Bom dia a todos. Todos me escutam bem aí, no meu lugar? Oh, legal. Deixa eu só me ajeitar aqui nas minhas telas para não me perder. Bom dia a todos. Hoje, né, fui convocado a fazer essa abertura e sempre tem aquele questionamento, né? Falar sobre o quê? Falar sobre o coração, o que o coração deseja falar, daquilo que incomoda ao longo da semana. Enfim, vieram alguns temas e aí até, confesso que até ontem eu estava na indecisão do que falar. E estou me avisando que está baixo aqui. Vocês estão me escutando bem? Deixa eu aumentar um pouquinho meu áudio aqui. Espera aí. Pronto. Melhorou meu áudio agora? Dá um sinalzinho? Show? Legal. Enfim, decidi, né, falar sobre o que eu vou trazer agora. É sobre intercessão, na verdade, né? Todos sabem que nós estamos com um grupo de intercessão. E o que seria intercessão, né? Em primeiro lugar, eu, na minha jornada aqui dentro da Companhia Daniel, dentro da conversão cristã, eu diria que eu sou bem júnior nessa caminhada, né? E de repente fui convocado a essa missão da intercessão. E nesta convocação, né, obviamente eu comecei a pesquisar sobre, estudar sobre, a Tati Muniz me indicou alguns livros, e estamos lendo aqui em casa, a Milk lendo um livro e eu lendo um livro simultaneamente, né, e nós sempre falamos de alguma coisa que de repente tenha trazido de reflexão. E essa passagem, quer dizer, essa passagem do livro, na verdade, quem trouxe foi a Milk, né, do livro que ela está lendo, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa reflexão. A passagem do livro fala o seguinte, né, que existia lá um casal muito tementes a Deus, muito de oração, e eles estavam com um filho em dificuldade naquele momento. Dificuldade assim, de enfermidade bem complicada, né, estavam ali em hospital e tal, e eles estavam pedindo uma ajuda, né, neste momento. E veio o questionamento, né, poxa, esse casal, pais, né, dessa criança que estava precisando de uma oração, eles não estavam dando conta, embora estavam orando com muito fervor. E aí veio o questionamento, né? Poxa, será que, né, por que eu não estou dando conta, sendo que eu estou aqui orando por horas e eu não consigo reverter a situação da enfermidade? E aí o questionamento foi exatamente esse, né? Por que eu preciso dos outros? E aí, nessa pedido de ajuda, outros intercessores passaram a orar em conjunto com os pais dessa criança, e aí reverteu-se o quadro da enfermidade. Enfim, a intercessão neste momento, ok, teve o resultado, teve o resultado. E ficou esse questionamento, né? Por que que só os pais, né, que tem muita ligação, obviamente, com a criança, não conseguiu, por si só, reverter a situação? E aí eles conversaram com Deus, né? E Deus fez a seguinte revelação para eles, né? Remeteu eles a uma passagem da Bíblia, né? Do livro de Josué, capítulo 9 e 10, da qual eu vou resumir rapidamente aqui o que significa, o que que é essa passagem de Josué 9 e 10. Bom, Josué, né? Ele era um dos espias, acabou sendo, vamos dizer assim, o líder, depois que Moisés, né, ele passou a bola para Josué. Josué que de fato entrou na Terra Prometida, e entrando na Terra Prometida, ele conquistou, vamos dizer, reconquistou vários territórios. Na verdade, guerreou vários territórios, né? E todo esse movimento de reconquista do território gerou um bafafá, digamos assim, né, dos outros povos, falando assim, olha, só está vindo chegando aqui, está vindo uma, vamos dizer assim, uma matança geral, uma conquista geral, né? E um dos povos, os gibeões, né, o Gibeão, eles, temendo esse ataque, né, do povo de Israel, comandado aí por Josué, eles tramaram uma estratégia, né? O que eles fizeram? Eles eram um povo que moravam muito perto da região ali, que o Josué estava, mas eles, vamos dizer assim, se fantasiaram ou se fizeram de um povo muito distante. Então, eles se vestiram de roupas velhas, né? Estavam com mantimentos, pão embolorado, odres velhos, né? Dizendo que estavam muito tempo caminhando, né? Até encontrar o Josué. Ou seja, eles estavam fazendo uma farsa, enganando o Josué, dizendo que eles não eram da região, eles eram de um lugar muito distante. E aí Josué ficou naquela, tal, né? Esse povo, tal, né? E, e aí uma passagem bem interessante, depois a gente faz uma reflexão, que sem consultar a Deus,
ele aceitou, ele entendeu e fez uma aliança com esse povo. Uma aliança, né, vamos dizer assim, a partir de uma mentira. Esse povo veio lá dizendo que eram muito distantes, mas na verdade não, eles eram da região. Eles fantasiaram uma situação que estavam caminhando por um longo tempo, né, apenas para conseguir uma aliança para serem poupados de toda aquela situação que o povo de Israel estava reconquistando todo o território. E aí a história avança, né, que assim que os gibeonitas, né, fizeram essa aliança com o povo de Israel, os demais povos ali da região, né, sabendo disso, se revoltaram contra Gibeão e planejaram atacar. Na verdade, foram 5 povos, 5 reis que eles falam, né, na palavra, e foram lá atacar os gibeonitas. E aí o que os gibeonitas fizeram? Levantaram a mão e pediram socorro para Josué. Afinal de contas, né, Josué fez aliança com eles, né, e nesta hora, né, o povo de Israel foi lá e socorrer os gibeonitas, né? Enfim, no final, eles, né, reverteram essa situação, protegeram, né, os gibeonitas foram protegidos, e aí fica as reflexões, tá? Está escutando bem, pessoal? Meu áudio aqui está meio esquisito. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá. E aí fica as reflexões essa passagem do livro, né, que eu li, trouxe, que aí fez eu pesquisar um pouquinho mais o que significa essa passagem de Josué 9:10, né? E as reflexões estão basicamente, vamos dizer, em 3 pontos aqui que eu coloquei, né? Que uma aliança, né, mesmo neste caso, né, que não era uma aliança, vamos dizer assim, feita pelos melhores meios, né, politicamente corretos, mas ainda assim era uma aliança válida. Ou seja, qualquer aliança que é feita, mesmo nessa situação, a partir de uma mentira, ela sim é válida. Nossa aliança com Deus, né, ela é válida. E transportando para o nosso mundo, né, como a gente poderia ter essa aliança com Deus, né? Estarmos sim em intimidade, em oração, oração de coração, né? Em jejum, enfim, estar em intimidade ali com o Senhor. Isso é estar em aliança com o Senhor o tempo inteiro. E o Senhor vai abençoar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai honrar essa aliança. E a segunda reflexão, né, é em relação à própria intercessão, né? E nós pedimos uma ajuda. No caso, os gibeões, né, eles, naquela situação que estavam sendo atacados pelos outros povos, né, eles imediatamente levantaram a mão, e aí o exército de Israel não teve dúvida, ele caminhou, marchou até chegar lá. E até a Bíblia fala que, né, nessa batalha, né, Josué orou e o sol parou. Teve um dia como nunca mais aconteceu. Ou seja, ele precisava de mais tempo para conquistar aquela vitória, né? E na oração ele fez o dia parar. O dia se prolongou por mais tempo. Ou seja, Deus vai honrar a aliança. E a intercessão, no caso, é a gente levantar a mão e pedir ajuda. Nós estamos aí o tempo inteiro, né, com situações do nosso dia a dia que muitas vezes nós batemos cabeça, tentamos fazer do nosso jeito ou entrar no nosso altar secreto e ficar orando, né, sozinhos, e às vezes a gente só precisa levantar a mão para os nossos irmãos, para os nossos intercessores, para que eles também orem pela gente. Em relação à intercessão, que é a terceira reflexão, né, talvez quando a gente fala assim, precisamos fazer um grupo de intercessão, né, precisamos interceder em prol dele. Sim, com certeza absoluta precisamos fazer, né, ter um grupo e precisamos fazer essa intercessão dedicada, algo mais, vamos dizer assim, formal. Mas as coisas de Deus são simples, né? Todos nós podemos ser intercessores. Então, se em algum momento chega uma mensagem nos nossos grupos da Companhia Daniel, né? Alguém pedindo uma oração, alguém em alguma dificuldade, em alguém algum projeto novo, aí vem a palavra, né? O Kabaná, né? Da intenção do coração. Nós não precisamos fazer nada muito formal. Cada um de nós, ao receber essa mensagem, basta fazer uma rápida oração no lugar que estiver, às vezes mentalmente mesmo, se for conveniente, se não for conveniente verbalizar, né? Apenas mentaliza. Traga uma intenção clara para aquela situação, né? De alguma forma, isso é uma intercessão.
Nós precisamos fazer um ritual, né, algo muito formal, para que seja formada essa intercessão. No final, é uma ajuda. E se cada um de nós, aqui na Como Daniel, estamos em aliança com Deus, nós teremos, sim, fortes intercessores em qualquer circunstância. Nessa boa intenção, nesse Kavaná, pode ter certeza que já está propagado, né, a libertação, a cura, a prosperidade, aquilo que seja necessário, está sendo pedido naquele momento da intercessão, tá? Então é isso. Só queria trazer uma rápida reflexão, né, de uma passagem essa passagem que eu falo da nossa vida aqui de casa, MU, né, que nós estamos aí estudando algumas coisas, estamos, né, no grupo de intercessão agora, trabalhando em prol. Sim, o grupo existe, mas eu deixo de novo o recado aqui. Cada um de nós aqui pode ser um intercessor. Então, qualquer momento que aparecer qualquer demanda, vamos lá, faça uma oração. Do jeito que for, do seu jeito, com as suas palavras, da forma como for possível, da melhor forma que for possível para você, tá? Eu estou aqui no grupo da intercessão como líder, né? Eu poderia me questionar, mas espera aí, eu não tenho senioridade, né? Eu não tenho esse tempo todo de caminhada para ser um líder de intercessão. Mas eu entendi exatamente isso. Que, na verdade, o que vale mais é essa intenção que existe dentro de nós. Conectado com essa aliança com Deus, que está muito ligado com toda essa parte de intimidade, de oração, de jejum, a intenção vai funcionar. Cada um de nós aqui do Campo Daniel, que a gente possa levar isso como uma verdade, e todos nós aqui, em prol de nossos irmãos, possamos orar como intercessores em qualquer circunstância que possa aparecer. Tá bom? Então, tenham todos um excelente domingo e um excelente culto. Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal. Bom domingo a todos. Antes da gente começar o nosso louvor, eu quero trazer um recado aqui importante, né? Para quem é pai, né? Para os pais. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nós vamos finalmente, né? A partir do dia 7, né? Vai ser o dia 7/6, às 19 horas. Vocês estão vendo aqui a imagem, povo? Deixa eu só. Vocês estão vendo a imagem aqui do Kids? Que eu tô com tanta tela aberta. Mas bora lá, eu tô olhando aqui para a tela do lado, tá? Vai ter o nosso encontro Kids no dia 7/6, às 19 horas. Olha que bênção, né? Quem vai conduzir esse movimento é a nossa profeta Mirella, né? E ela pediu para eu passar esse recado, que ela não está conseguindo falar lá onde ela está, né? Que o povo lá está dormindo. E só para lembrar e destacar, né, a importância de cada pai. Chegou o momento dos pais trazerem, né? Nós, pais, trazerem cada vez mais para perto e para dentro aqui da companhia de Daniel, os nossos filhos. Então, pais que têm crianças de 6 até 15 anos. Então, esse é o momento, tá? De 6 a 15 anos, vamos começar a fazer esse mover profético dentro da companhia de Daniel. As nossas crianças são bênçãos, né? E muito inspiradas assim por Deus. Eu vivo isso dentro da minha casa, né? Às vezes o Giovanni fala algumas coisas aqui para mim que eu falo, meu Deus, né? Ele está sendo usado ali. Então, que nós possamos cada vez mais trazer as nossas crianças para cá, ensiná-las, né, a viver e conviver com a palavra, tá? Eu tenho certeza que vai ser um mover lindo, mover profético aqui dentro da companhia de Daniel. Então fica aqui o convite. Depois eu vou colocar dentro do grupo também para ninguém esquecer, tá bom? Se ficou faltando alguma coisa, e quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser saber mais informação, só chamar a Mirella, tá bom? Só chamar a Mirella no WhatsApp dela, que ela responde, que ela vai mostrar para vocês, amém? Bora louvar? Bora louvar ao Senhor nesse domingo. E o Cláudio estava falando aqui, né, de intercessão, né? E uma das formas que eu tenho de orar é através do louvor, né? Não sei se vocês fazem isso, às vezes eu não tenho tantas palavras assim, mas às vezes uma letra de uma música me toca tanto que é uma oração para mim. Então, que nós possamos orar aqui nesse momento do louvor, nos entregar, né? Entregar a nossa vida, entregar os nossos planos, entregar tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Entendendo que o nosso Pai, ele sempre vai ter planos maiores e melhores do que o nosso.
né? Às vezes a gente pede para ele, ai, pai, eu quero isso. Mas às vezes ele não nos dá isso naquele momento porque ele tem algo muito maior para nós. Então, bora orar, louvar ao Senhor. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar. Deixa eu só... Aqui. Mudou a configuração, gente. Eu estou meio perdida aqui de compartilhar som. Só um minuto. Claro. Pessoal, ainda dá tempo, né, de vocês enviarem o link, convidar mais alguém para estar aqui. Nós sabemos que é um grande desafio quando os nossos apóstolos não estão, mas a gente precisa também fazer o nosso movimento, fazer a nossa parte. Então, você, enquanto a gente está aqui, né, ministrando louvor, você possa pegar o link e enviar para algumas pessoas, chamar o pessoal lá no grupo, para que a gente possa celebrar ao Senhor. Amém? Amém. Verdade. Verdade, né? Como diz o nosso irmão Marcelo Guarizi, né? Dá tempo de mandar ainda para mais 3 pessoas aí. Então, bora fazer esse mover. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Cante alto. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu.
Amém. Entrega a tua vida, né? Tudo, a nossa vida, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, a nossa família, tudo é do Pai. Vamos entregar, entendendo que Ele nos ama infinitamente, mais do que possamos imaginar e crer. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver, meu nome está escrito em suas mãos. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Amor que lança fora todo medo. Que amor é esse? Amor de Deus, é o amor de Deus. Imensurável amor, meu Senhor, que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Amor de Deus, esse é o amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus. Me amor primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Amor primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Ele me libertou. Amor primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Ele me alcançou, Senhor Jesus. Não mais escravo, agora herdeiro sou. Jesus me libertou. Ele me libertou. Amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, que amor é esse? Amor que transforma. Amor de Deus, é o amor de Deus. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma.
Eu conheci um amor tão grande, tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo, todo medo. Queridos, espero que vocês estejam sentindo o amor de Deus na vida de vocês, como eu estou sentindo agora. E Ele possa cada vez mais reinar em nós, reinar na nossa vida, na nossa família. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Amém, amém. Que tenhamos um início de semana abençoado, todos nós. E agora a nossa palavra de hoje com a nossa profeta Thaís. Que seja a bênção, Thaís, ilumine as nossas vidas hoje. Amém. Shalom, shalom. Bom dia a todos. Que todos possam receber a shalom de Deus neste dia. Aos meus amados irmãos e irmãs que estão de câmera fechada, vou pedir para vocês removerem a burca aqui dentro do templo do Senhor. Podem remover a burca, tá? Abram as câmeras, vamos celebrar ao Senhor na presença de Deus. O véu já se rasgou, gente. O véu já se rasgou, entendeu? Vamos tirar esse véu, vamos abrir as câmeras. Vamos lá.
como diz a Flávia, né? A gente não vai para a igreja de burca, né? Então, a gente também não pode estar aqui de burca, a não ser que a pessoa realmente esteja, assim, muito, muito, muito impedida, né? Mas, se não for o seu caso, não tem problema se você está de pijama, né? Se você está aí sem maquiagem, se você está descabelado, se acabou de acordar, está com a cara inchada. Bora lá, vamos abrir as câmeras. Amém? Eu quero pedir para vocês, nesse momento, fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para a gente iniciar essa palavra, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, apresentar diante do Senhor a vida de cada irmão aqui, Senhor. A minha vida, a minha família. Pedir que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Quero também, Senhor Deus, colocar diante da tua presença a vida dos nossos apóstolos, João e Flávia, e toda a sua família. Que o Senhor esteja cuidando, zelando por cada passo, por cada detalhe, por cada movimento que envolve a vida deles. Que o Senhor esteja enviando anjos para os proteger de todo e qualquer mal. Senhor, que seja dado ao abrir da minha boca a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, a palavra de direcionamento. Nós preparamos a palavra, mas é o Senhor quem deseja dar a última resposta. E que assim seja aqui nesse movimento, Pai, nesse momento. Eu consagro esta sala ao Senhor e peço que o Senhor esteja nesse momento, desvendando tudo aquilo, Senhor Deus, que está oculto, tudo aquilo, Pai, que está impedindo as pessoas de entender o teu propósito. Senhor, abençoa cada um aqui e esteja se movendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente, vamos abrir as câmeras. O que eu preparei para vocês, como eu disse, né? A gente prepara, mas é sempre Deus quem dá a última resposta, que seja sempre assim, que não seja nós, mas seja o Senhor através de nós. E o segundo louvor da Renatinha veio muito de encontro, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração e que Deus tem ministrado muito a minha vida nos últimos meses, vamos dizer, sobre a questão do amor e a questão do medo, né? O medo versus amor. E durante esses últimos meses, como eu falei, Deus tem me trazido muito essa questão, né, do medo, medo, quanto as pessoas estão debaixo de um espírito de covardia, de medo, medo do que pode acontecer, medo de perder tudo, medo da enfermidade, medo de, né, não ter trabalho, o medo de não conseguir honrar os seus compromissos. É tanto medo, é tanta coisa. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba, né, se deixando paralisar por conta desse sentimento. Mas o medo não é apenas um sentimento. E é aqui que eu quero trazer para vocês algumas chaves, algumas questões para que vocês possam entender o quanto a nossa batalha ela vai muito além, né, da questão física, emocional, sentimental. Mas a nossa batalha é algo que, né, vai lá nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que a arma que o inimigo usa contra nós é o medo. O medo é a arma poderosa que o inimigo usa para nos paralisar, para nos isolar, para nos prejudicar, para nos deixar vulneráveis, fragilizados, para matar a nossa fé. Então, entenda que a nossa luta vai ser uma luta contra esse espírito, o espírito do medo. E quando eu comecei a entender isso, e Deus me trouxe algumas passagens, e uma das passagens que mais me chamou a atenção, e que me chama a atenção, está lá no livro de Jó. Jó, capítulo 3, 25. Olha só que interessante.
Jó diz assim: o infortúnio que eu tanto temia me sobreveio. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio e nem sossego, só dor e inquietação. Quando nós, muitas vezes, lemos por ler, a gente não se aprofunda no sentimento, nas emoções. Por quê? Né? Quando ele fala o que ele temia me sobreveio, a gente pode imaginar que Jó fazia tudo o que fazia, muitas vezes, não por amor, mas por temor, por medo. Porque aqui diz assim, que ele sacrificava antes mesmo dos filhos deles pecarem. Então, ele já fazia apropriação do pecado antes. Então, ele sempre se antevia tudo. Ele sempre estava como se fosse um passo na frente de Deus. Mas a pergunta é, ele fazia por amor a Deus ou por medo do que poderia acontecer? O medo da justiça de Deus, o medo do julgamento, o medo das consequências. E aqui, gente, a gente pode identificar que quando ele confessa aquilo que eu mais temia me sobreveio. E eu vou dizer uma coisa para você. O inimigo sabia o que ele temia. O inimigo sabia o que ele temia. E muitas vezes o próprio inimigo deve ter lançado na mente de Jó esse medo. O medo de perder tudo, o medo de perder os filhos, o medo de perder a sua reputação, o medo de perder a saúde. Porque quando ele fala que tudo que eu temia me sobreveio, se você ler o livro de Jó e você ver tudo o que aconteceu com ele, era um resultado do quê? Do medo que ele alimentava, do medo que ele tinha. E foi ali nesse ponto de vulnerabilidade de Jó que o inimigo aproveitou para executar o plano maligno dele. Claro que com autorização de Deus. Mas ali, quando Deus autoriza, era porque Deus também sabia que Jó precisaria vencer o maior obstáculo da vida dele. E entender de uma vez por todas quem era Deus na vida dele. Porque até aquele momento, talvez o Deus de Jó era o seu medo, porque ele era controlado pelo medo. E aí, eu quero fazer essa pergunta de reflexão para você. Hoje, você faz o que faz, o teu compromisso com Deus, teu compromisso com a companhia de Daniel, quando você oferta, quando você dizima, quando você faz o que faz, qual é a motivação que está no seu coração por você fazer o que faz? É por amor ou é por temor ou medo? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós fazemos as coisas, até mesmo cumprimos os princípios, os mandamentos de Deus, pela motivação do medo, eu quero dizer para você que, infelizmente, na primeira tribulação ferrenha, o medo não vai te sustentar.
e você não vai conseguir prosseguir. E muitas vezes você vai negociar os princípios e os mandamentos por medo. Aqui Deus quis provar Jó. E quando Deus prova Jó e Jó passa por tudo sem reclamar, ali ele entende que também ele poderia fazer tudo a Deus por amor, ou deixar tudo ir por amor. Então, qual é a motivação? Nós não podemos mais caminhar com Deus, obedecer tudo aquilo que Ele nos deixou, motivados pelo medo. O medo das consequências, o medo das coisas acontecerem de forma errada, o medo de perder as coisas, o medo de perder a reputação, o medo de ficar sem emprego, o medo de ficar sem cliente, o medo, tudo é um medo. A tua motivação maior precisa ser o amor. O amor a Deus. O amor por estar aqui. Eu amo estar aqui, celebrando o culto. Eu não estou aqui por amor a Flávia, por amor ao João, por amor ao Cláudio, a Renatinha. Não, eu não estou aqui por amor. É claro que eu os amo, mas essa não pode ser a minha motivação maior. Eu não estou aqui comparecendo aos cultos, né, por medo depois de ser julgado, ou medo de repente, amanhã depois eu precisar e as pessoas não poderem me ajudar, ou qualquer motivação desse sentido. Eu não posso cumprir os meus compromissos com Deus, ofertar, dizimar por medo do devorador, medo de... Não, é por amor. É por reconhecer o amor. É por amor a Deus. E aqui, Deus tem feito uma peneirada muito grande na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando propriamente da Companhia de Daniel, estou falando da igreja como um todo. Deus está peneirando. Porque nessa peneirada vai permanecer apenas aqueles que realmente e verdadeiramente amam a Deus. Essa semana, uma pessoa, inclusive foi a pessoa que Deus usou para me levar para a igreja. Ela se tornou depois minha comadre, fui madrinha espiritual, né, da filha dela, e a filha dela vai completar 15 anos. E fazia muitos anos que eu não via elas, mas muitos anos mesmo, mais de 5 anos. E eles moram próximo da nossa casa. E aí ela mandou mensagem: Thaís, eu preciso levar o convite da Maria Eduarda. E a Maria Eduarda foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. Gente, eu estou fechando o áudio, mas a pessoa está abrindo. E aí, a gente, né, e ela convidou eu para ser madrinha e tal. E ela veio trazer o convite de 15 anos. E eu estava conversando com ela, porque fazia muitos anos que eu não conversava com ela. E ali Deus me fez perceber que muitas vezes Ele nos afasta de certas pessoas porque aquelas pessoas não vão mais acompanhar o teu crescimento. Elas não vão mais entender o que Deus está fazendo na sua vida, e para ela, o teu estilo de vida vai ser incompatível com o estilo de vida que ela escolheu ter. E tudo bem por isso. E eu conversando com ela, e eu, sim, refletindo muito, porque ela foi a pessoa que me levou para a igreja, que nos levou para a igreja, foi a pessoa que, nossa, deu um suporte para nós, para mim, principalmente, no início da minha conversão.
era a pessoa que me levava, era a pessoa que muitas vezes eu estava lá, né, desanimada com as tribulações, e ela passava, Thaís, se arrume, estou levando você para a igreja, você vai para a igreja, e assim foi. E, de repente, né, a pessoa se desvia. E é umas coisas loucas. A pessoa que Deus usou para me levar, a pessoa que depois desviou do caminho. E eu conversando com ela e observando, né, a pessoa continua com a mesma mentalidade, com os mesmos problemas, com as mesmas atitudes, com a mesma forma de pensar, com o mesmo círculo de pessoas. Eu falei, Deus, como assim? A pessoa continua com os mesmos problemas. A gente sempre vai ter problema, mas a gente precisa evoluir até nos problemas, não é mesmo? Até os problemas nossos têm que evoluir. Eu falo que eu quero chegar, os meus problemas eu quero que evoluam tanto a ponto de chegar igual o problema de Abraão e Ló, entendeu? Eu quero ter aquele problema. Tipo, vai cada um no seu campo, porque crescemos demais, expandimos demais. E aí, quando você olha assim, fala, pessoal, os mesmos problemas. E ali eu entendi o que aconteceu. O medo. Porque você abrir mão da sua zona de conforto, renunciar a muitas coisas para crescer com Deus, a pessoa tem que ter coragem. Porque ela sair de um ambiente desconhecido, conhecido, para entrar no desconhecido. Precisa ter coragem. E não é para qualquer um. Então, tem pessoas, entenda isso, tem pessoas que vão ficar para trás. Que elas não vão conseguir acompanhar a tua evolução. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias do inimigo. A gente precisa entender que o inimigo ele tem muitas estratégias. E você precisa conhecer, né, o inimigo. A Arte da Guerra. Quem já leu esse livro? A Arte da Guerra. Conheça o seu inimigo. E eu lembro que quando no início da minha conversão, eu me aprofundei muito na área de libertação. E a área de libertação é uma área extremamente, assim, forte. Só que aqui eu não quero dar ênfase ao inimigo, eu só quero que você entenda algumas das estratégias que ele usa para que você possa entender que quando isso acontecer, você entender que é uma estratégia. Nós não podemos espiritualizar tudo, mas nós não podemos também normalizar tudo e achar que é tudo normal. Entende? Então, olha só. Primeiro, você precisa entender que o medo ele é irreal. O medo ele não é tangível. Assim como as coisas espirituais. O medo, muitas vezes, é uma emoção que vira o quê? Um sentimento. Mas o medo é um espírito também. Existe o espírito do medo. Lá em 2 Timóteo 1,7, diz assim, ó. Pois o espírito que Deus nos deu não é de medo, não é de covardia. E a covardia é quando o medo ele já superou todos os limites, quando ele já pegou o controle de tudo na sua vida. A pessoa já está paralisada. Então, Deus não nos deu esse espírito. Ele fala sobre espírito. Mas ele nos deu o quê? Espírito de poder, amor e equilíbrio. Presta atenção. Medo não foi o que ele nos deu, mas poder, amor e equilíbrio. E a gente vai entender
qual é a arma poderosa contra o medo. Então, entenda assim, ó. A nossa luta não é contra a carne, não é contra os poderes e autoridades no mundo espiritual. Lá em Efésios 6:12 diz isso. Para quem quer depois, né, se aprofundar, lá Efésios 6:12. Porque nós não estamos lutando contra pessoas feitas de carne e sangue. Entenda isso. A sua luta não é contra pessoas, Renata e Daniel, a sua luta não é contra as pessoas que aparecem no seu caminho, no trabalho, para te perseguir, para te atormentar o juízo. Não é contra pessoas, não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus filhos. A sua luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais que estão nas regiões celestiais. Então, você tem que lutar contra um inimigo que você muitas vezes não vê. E um dos nossos inimigos, o inimigo declarado é o próprio diabo Satanás. Mas ele usa as suas artimanhas. E uma das artimanhas, um espírito que ele lança sobre nós é o medo. Entenda lá, ó, presta atenção. Em 1 Pedro 5:8, diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando devorar a quem ele puder. Ele anda ao nosso derredor. Só que entenda, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente vai entender o quê? O que é? Ele ruge como um leão. Para quê? Para te causar medo e para te confundir. Porque quem é o leão? Quem é declarado o leão da tribo de Judá? Jesus. E aqui Pedro fala, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando devorar. Entenda que o inimigo ele vai usar um medo e muitas vezes vai usar até a própria palavra para te confundir. Medo. Medo do juízo, medo da condenação. Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. E aí ele começa na mente da pessoa. Você é um pecador, você não é o bom o bastante, você é um zero à esquerda, tá vendo? Eu sei o que você fez no verão passado, tá vendo? Eu sei o que... E começa a lançar culpa em você. E ali, com todo esse sentimento que ele vai colocando na sua mente de medo e de pavor, a pessoa começa a sentir uma culpa e, de repente, ela começa a se afastar da graça de Deus, do amor de Deus, ao ponto dele começar a isolar a pessoa. Essa semana ainda Deus me deu algo muito forte. A estratégia do inimigo é primeiro isolar a pessoa. Fazer com que a pessoa se sinta ferida. É utilizar a mágoa, o rancor, a ofensa, para fazer com que a pessoa se isole do seu bando. E quando ele isola a pessoa se torna uma presa muito fácil. Porque está sozinho, vulnerável e com medo. E a pessoa com medo, gente, eu lembro quando eu era criança, meu Deus do céu. Gente, eu era muito medrosa. Porque a minha mãe, para segurar 4 crianças pequenas, tudo quase da mesma idade, o que ela fazia? Medo. Gente, o medo, ele põe as pessoas em cativeiro.
O medo é uma coleira. E minha mãe falava o quê? O medo. Não sai brincar na rua de noite porque a bruxa do canal 7 vai vir pegar você. Ah, não faça bagunça, porque senão vou chamar o homem do saco. Ah, não vai lá fazer tal coisa, porque senão o lobisomem vem te pegar de noite. Era essas coisas, era só na base do medo. Do medo. E aí eu lembro, gente, que qualquer barulhinho, eu morria de medo na quaresma, porque era quaresma, minha mãe botava um medo em nós, um medo, um medo. Porque aparecia lobisomem, porque aparecia boitatá. E aí os antigos contam aquelas histórias bem cabulosas, né? E ela contava sempre à noite, antes da gente dormir. Era tipo assim, quase mijava na cama, de tanto medo, né? E eu lembro que qualquer barulhinho do lado de fora, meu Deus, gente, eu ficava em pânico. Em pânico, porque eu achava que era a bruxa do 71, que era o lobisomem, ou que era o boitatá, ou que era... Gente do céu! E aí, o que acontece, né? Essa estratégia que o inimigo lança, primeiro de pôr o medo, qualquer barulhinho, qualquer coisinha que aconteça ao redor, a pessoa já trava. Isso são artimanhas que o inimigo usa para nos paralisar, para nos bloquear. Então, eu quero que você reflita. E é muito sério isso. O que mais te causa medo? Ou quais são os seus maiores medos? E é a hora de você começar a enfrentá-los. Caso contrário, eles vão te engolir. Então, preste atenção aqui, ó. Primeira coisa, primeira estratégia que o inimigo lança, medo, é na sua identidade. Foi o que ele fez com Jesus no deserto. E entenda uma coisa, e essa é uma outra artimanha do inimigo, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando pelo processo de Deus nas nossas vidas, é onde o inimigo mais vai se aproveitar de nós. Foi quando Jesus estava no deserto, o inimigo começou o quê? Se és filho de Deus. Ali, ele estava querendo plantar uma semente no coração de Jesus. O medo de talvez ele não ser o filho de Deus. E quando ele fala, se és filho de Deus, faça isso. Se és, mas o que é? Olha a estratégia que o inimigo. Primeiro, ele quer lançar o quê? O medo de você não ser filho de Deus. De você não ter um pai, porque se você começa a cogitar, não, eu não sou um filho de Deus, ou Deus não me ama, isso quer dizer que eu não tenho um pai. Se eu não tenho um pai, você começa o quê? A achar que é um órfão. Qual é o sentimento de um órfão? Ele se sente o quê? Esquecido, vulnerável, rejeitado. E essa vulnerabilidade faz com que a pessoa o quê? Tenha medo. E o medo faz o quê? Paralisa. Então, muitas das estratégias que o inimigo usa sempre vai estar incutido ali de uma forma bem sutil o medo. Porque, gente, que atire a primeira pedra aqui, quem nunca pensou dessa forma, na primeira luta. Puxa, Deus não me ama. Acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que eu sou uma péssima filha. Aliás, eu nem sou filha. Eu acho que eu não mereço, que eu sou muito pecadora mesmo, que Deus me deixou de lado. Quem nunca pensou dessa forma? E aí você começa o quê? Internalizar isso. E aí quando você está nesse momento, você recebe palavras lindas. E o que acontece?
Quem aqui conhece a passagem a palavra das sementes? Deixa eu ver se eu acho aqui. Marcos. Olha só, lá em Marcos 4:15, o que diz? Ali, né, Jesus está falando sobre as sementes que são lançadas em cada tipo de solo. Mas tem uma específica, lá no início, que ele fala assim depois, que ele conta essa parábola, depois os discípulos vão perguntar para ele o que significa a parábola. E é interessante, gente, que quando você lê esse texto, Jesus fala uma coisa bem interessante, que às vezes a gente não presta atenção. Ele fala assim: eu falei por parábolas para que eles não entendessem. Porque caso contrário, e até isso a gente tem que entender, né? Tudo tem o seu tempo. Ele fala assim, ó, lá no versículo 11, só dando um entre parênteses aqui, tá? Ele fala assim: ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não percebam, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreendam. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Gente, Jesus fez umas coisas bem loucas, né? Por que aquelas pessoas não poderiam vir para ele naquele momento? Por que as pessoas não poderiam ser perdoadas naquele momento? Mas, enfim, fica a reflexão, tá? Profeta viajando. Mas o que eu quero que vocês peguem aqui, ó. Lá no versículo 15, ele diz assim: o caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O problema da pessoa viver com medo, paralisada, ela começa a desacreditar. Ela começa a se tornar uma pessoa incrédula. E quando a pessoa se torna uma pessoa incrédula, ela começa a endurecer o seu coração. E ela pode receber a palavra que for, a profecia que for, a revelação que for. Satanás vai lá e pega. Satanás vai lá e rouba. Essa é uma estratégia dele. Porque a palavra, ela tem poder de mudar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se eu estou debaixo de um espírito de medo e de incredulidade, o meu coração se endurece. E aí aquela palavra não faz sentido para mim naquele momento. Então, tomem cuidado com isso. Tem uma história que diz assim: gente, o inimigo tem seus infiltrados, entenda isso, e a própria palavra de Deus diz isso. Lá na parábola do joio e do trigo, fala o quê? E isso é uma outra estratégia que o inimigo usa. É infiltrar pessoas no nosso meio. Enquanto nós estamos dormindo, veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. E eles cresceram juntos. E essa é uma estratégia que o inimigo usa também. Pessoas para fazer com que nós nos sentimos desacreditados, desmoralizados, não merecedores.
A própria mulher de Jó, quando fala ali, viu? Amaldiçoa teu Deus e morre. Não foi que ela não foi um joio, mas foi um começo de joio ali, né? Essa é uma estratégia que o inimigo vai usar. E entenda uma coisa, ele não vai usar pessoas lá de fora. Ele vai usar muitas vezes as pessoas que a gente ama para lançar sobre nós palavras que nos coloquem em dúvida, que nos faça desacreditar, ou até mesmo que nos faça pecar contra Deus. E isso também está relacionado ao quê? A um medo. Ao medo de pessoas. Na verdade, é um temor, mas na realidade, é o medo. Olha o que aconteceu com Saul. Saul, ele perdeu um reino por conta do quê, gente? Medo das pessoas. Porque ele quis agradar o povo. E ele fez o que Deus tinha pedido para ele não fazer. E quando ele desagradou, quando ele fez ele foi contra Deus em favor das pessoas, ali era o quê? O medo de perder a reputação, o medo de perder, de ser bem quisto pelas pessoas. Então, muitas vezes, o inimigo vai oprimir você através desse medo das pessoas. O medo do meu chefe, o medo do meu cônjuge, ou o medo dos meus filhos. Gente, hoje é que a gente vive numa realidade totalmente diferente. Mas eu vejo muitos pais com medo dos filhos. Medo do que o filho pode fazer. Medo do que o filho pode não fazer. Medo do que... Ou as pessoas se sujeitam, negociam princípios por medo do chefe. Medo de perder o trabalho. Medo de desagradar uma pessoa. É um medo também. Então, isso são estratégias, eu quero que você reflita sobre isso. Medo de perder um cliente. Qual é a motivação? E outra questão também, que é o principal ataque do inimigo, que é aonde? Quem sabe? Onde o inimigo mais ataca a nossa vida? Coloca ali no chat. Onde ele mais ataca? Sim, Ellen, as armadilhas do inimigo são muito sofisticadas, porque ele conhece a eternidade. Família, na nossa fé, finanças. Agora, gente, é que vem o pulo do gato. O que Jó diz? Tudo aqui que vocês falaram, mente, família, finanças. Olha só, bem isso, Sibeli, mente. Olha lá em Jó o que ele fala. Aquilo que mais eu temia me sobreveio. Primeiro, o maior ataque do inimigo é na sua mente. Porque quando você coloca na sua mente isso, para quem é do mundo do desenvolvimento humano, lembra lá do ciclo da realidade? Aquilo que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho. Quando Jó fala isso, é porque Jó já havia criado na mente dele um ciclo de realidade de medo. Porque ninguém teme aquilo que não vê. Se ele temia, ele viu na sua mente. E ele fazia o quê?
ele fazia justamente ações para impedir que aquilo acontecesse na vida dele. Então, o quanto nós precisamos o quê? Cuidar da nossa mente. Cuidar da nossa mente. Gente, eu tenho medo de ficar rica. Eu tenho medo de ficar milionária. E começar o quê? Mas por que que isso acontece? O medo e a fé têm o mesmo poder, têm o mesmo potencial. Vira um imã. O medo e a fé têm o mesmo potencial. Só que o que nós mais alimentamos é o que ganha maior força. É o que ganha o quê? Um plus a mais no potencial. E eu pergunto para você, o que você alimenta mais? O medo ou a fé? Para quem você tem dado um plus a mais? E é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Thaís, ok, agora eu já sei. Já sei algumas estratégias, mas e agora? Como eu vou combater isso? Com certeza, Adriana. Por isso é importante quem nós escolhemos ouvir, com quem nós queremos caminhar. Eu vi um Reels essa semana de um cara fazendo um experimento sobre a frequência do som, o quanto impacta no ambiente. E aí, acho que ele jogou, parece que foi um pó, tipo de uma areia, assim, na mesa. Não sei se vocês já viram esse Reels. E ele começa a fazer uns barulhos, e conforme os barulhos que ele faz, começa a vibrar e as coisas vão tomando formas. Então, quanto nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos? O som, gente, o som ele é poderoso. E não esqueçam que Satanás, que Lúcifer, ele era o líder do louvor do céu. Ele era o líder da adoração. E ele sabe exatamente como usar as frequências para mudar ou moldar as situações. Então, cabe a nós escolher o que nós vamos ouvir, para quem nós vamos dar ouvido. E, principalmente, aqui dentro de nós mesmos. Toda vez, e eu quero que vocês comecem, a partir de... Esses dias, uma discípula minha mandou mensagem falando, né, que de algumas coisas que ela está passando e tudo mais, e eu falei para ela assim, tá, então eu quero que você faça o seguinte, e aqui eu quero dar esse mesmo exercício para vocês. Prestem atenção nos seus maiores medos, nos seus maiores receios e nos pensamentos negativos que vêm à sua mente. Por exemplo, se de repente vem muito pensamento negativo assim, poxa, eu não sou merecedora, Deus não me ama. Você tem que prestar atenção nesses pensamentos, porque é muito importante. Isso é uma estratégia de guerra. É uma estratégia de batalha espiritual. E se você não consegue sentar para criar uma estratégia, sinto muito, você vai morrer no primeiro campo de batalha. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a prestar atenção. Quando você perceber que você está entrando na conversa do espírito do medo, automaticamente você vai escrever o que você pensou. Qual o sentimento que veio? Qual a emoção que veio? E você vai lá para a Bíblia e vai achar uma passagem, um versículo que combata esse pensamento. E você vai escrever do lado. Você vai escrever de um lado o pensamento negativo, pautado do medo, e do outro lado o versículo. Por quê?
Gente, isso foi uma estratégia que Jesus deixou. Quando Jesus está passando no deserto, que o diabo vai lá tentar ele, como ele combateu o diabo? No braço? Não, na palavra. Na palavra. Então, você tem uma espada poderosa na sua mão, que é a palavra. Então, você é para cada pensamento de derrota, de dor, de qualquer pensamento negativo, você vai encontrar um versículo e vai começar a combater. Combater. Essa é uma estratégia. Porque o inimigo ele não pode com a palavra de Deus. Entenda isso. Por isso que ele não quer que as pessoas conheçam a verdade, porque a verdade, ela é uma espada contra ele. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, transformar, combater. Só que a gente não sabe usar. Ou a gente tem preguiça de montar essa estratégia. Ok? Porém, agora, todavia, você precisa o quê? Colocar o capacete da salvação. Gente, entenda que o capacete da salvação é para proteger a nossa mente dos ataques, dos dardos inflamados do maligno, das setas do inimigo. Quais são as setas do inimigo? Ele lança o quê? Pum, uma palavra, uma dúvida, um medo. Ó, tá vendo? Você vai acabar se quebrando. Você vai acabar falindo. Você vai acabar na vergonha, na sarjeta, você vai perder sua casa, você vai perder seus bens, você vai perder seu trabalho, você não vai conseguir trabalho facilmente, você vai ficar endividado. E dificilmente você vai conseguir se levantar depois desse problema. Ou, tá vendo? Esse problema no seu corpo é para sua morte. Você vai morrer, você vai ficar enfermo, você vai ficar paralisado. E começa o quê? Ó, tá vendo? Você não vai conseguir ninguém na sua vida. Você não vai conseguir um parceiro, você não vai conseguir uma parceira. Ah, seus filhos vão se perder. Gente, tome ciência, consciência dos pensamentos ruins que o inimigo tem usado contra você. E comece a palavra. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos servirão na casa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que deleita no Senhor, o Senhor prosperará. Aquele que é fiel ao Senhor, no pouco, no muito, ele... Gente, é palavra, palavra. Só o Senhor sabe os planos que tem para mim. São planos de paz e prosperidade, e não de me causar dano. Palavra. E você começa a usar essas palavras. E aí nós temos uma outra arma poderosa, que é qual é a arma poderosa contra o medo? É o amor. Como, né, o segundo louvor que a Renatinha trouxe aqui, a questão do amor. Gente, essa questão do medo, só para vocês entenderem, muitas pessoas na história da humanidade deixaram de receber as suas conquistas por medo. Cláudio trouxe a questão de Josué, né? Josué e Caleb, eles venceram o medo. Por isso que eles entraram na Terra Prometida. Os outros 10 espias, por medo, eles não desfrutaram da sua herança. Então, por medo, muitos deixaram de viver as suas promessas. E aqui nós precisamos quebrar esse bloqueio, quebrar esse poder na vida da igreja. E começarmos a andar no amor.
Lá em João 4,18, deixa eu ver se eu acho aqui, João 4,18. Diz assim, ó. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós, presta atenção, seu perfeito amor por nós. Quem é o seu? Quem é o seu nesse momento? É o amor de Deus. Seu amor perfeito por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Quando nós estamos com medo, nós não estamos totalmente convencidos do amor de Deus por nós. E aqui é onde o inimigo acha essa brecha para te destruir. Quando você perde a fé no amor de Deus. Quando você não acredita no amor de Deus. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. E se nós não amamos a Deus, é porque nós não acreditamos no amor dele. E se nós não acreditamos no amor dele, nós não o amamos como deveríamos. E aí a gente começa a fazer as coisas por medo. O apóstolo o João, por isso que ele foi conhecido como apóstolo do amor, né? Porque ele fala muito sobre o amor. Ele foi imperfeito, ele pecou, mas mesmo assim, ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Por quê? Confiança nesse amor. E aí nós precisamos entender que nós somos salvos, nós somos cuidados por Deus, nós somos protegidos por Deus, nós somos amparados por Deus, não pela dimensão do nosso amor a Ele. Porque a nossa dimensão de amor a Ele é falha, é pequena. Mas quando nós entendemos que Ele nos chamou, que Ele nos resgatou, que Ele nos afaga nos seus braços de amor, é pela dimensão de amor dele para com nós. E é uma dimensão que nós não conseguimos mensurar. Então, eu quero dizer para você, Renata, Cláudio, Juliana e Sarina, Sirlene, Karina, Cibele, Alex, Renata e Daniel, Rogério, Ellen, Wanda, José Levino, Marlene, Bruna, Marcelo Guarizi, Carol, Fernanda Garcia, Eveline, Lídia, Laísa, Cleusa, Cíntia, Adriana Fanaro, Miuki, Cleusa, Adriana Borges, Mirella. Eu quero dizer para você que independente do que você faça ou faz, ele continua te amando. E ele jamais vai desistir de você. Jamais. Nunca. Nunca. E ele ama você de uma forma extremamente especial. Ele tem prazer em você. Ele te chamou, te escolheu para ser um co-criador com ele nesta terra. Porque você merece? Não. Porque ele te ama. Ele te ama.
Quem aqui tem filhos, levanta a mão. Vocês amam seus filhos, né? Dão a vida por eles, certo? Eu quero dizer que o amor que você tem para o seu filho, seus filhos, não se compara ao amor que Deus tem por você. Então entenda que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai abrir mão de você. E que as lutas, o processo, o deserto, não muda o amor que Deus tem por você. Não muda. Sim, a gente é falho, muita gente peca por pensamento, quando nós julgamos, quando nós criticamos, mas Deus não muda o amor dele por você por causa disso. Entenda uma coisa, você jamais vai decepcionar Deus. Porque Deus, ele não cria expectativas em cima de você, ele conhece você. E ele continua te amando. Ele continua te amando. Então, se você peca, se você age de forma incoerente, errada, se achegue a ele. Peça perdão e continue a tua jornada. Mas não se exclua do amor dele, nem da graça dele por isso. Porque ele continua te amando. Filho pródigo, pegou sua herança, saiu. Hashtag vida louca. Gastou toda a sua herança na bagunça, nas boates da vida, né, na imundícia do mundo. E quando ele voltou, o que que o pai faz? Recebeu ele com honra. Gente, isso é amor. Isso é amor. E quais as dimensões do amor de Deus? Lá em... Deixa eu ver qual que é a passagem. Acho que Efésios 3, 17 e 19. Eu oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Então você precisa aprofundar sua raiz no amor maravilhoso de Deus e não no medo. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo por si mesmos. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim. Vocês nunca verão o fim do amor de Deus, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Quem aqui quer a plenitude de Deus? A plenitude de Deus consiste em você compreender o amor de Deus por você. Essa é a plenitude. Não é você viver uma vida equalizada, não é você viver uma vida estagnada, não é você viver uma vida na zona de conforto, não é você viver uma vida, sabe, naquela calmaria. Não. É você compreender o amor de Deus, mesmo em meio ao caos. Você continuar confiando no amor de Deus e sentindo o amor de Deus por você. Isso é plenitude. É quando você internaliza o amor de Deus em você. Quando aqui fala da largura, o que é a largura do amor de Deus? A largura é quando atinge todos, independente de qualquer um que seja. O amor de Deus, ele é largo, ele atinge a todos. Até mesmo aqueles que os perseguem. Deus o ama também. Deus o ama. Quando fala de comprimento, o amor de Deus não é apenas largo, mas também longo. Abrange todos os tempos. Em todos os tempos.
não é restrito a apenas uma parte da história. O amor de Deus não foi apenas quando Jesus veio na Terra. O amor de Deus passou de geração a geração. Seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, todos eles. Isso é o quê? Um cumprimento. O amor de Deus, ele abrange a eternidade. Alguém consegue ver a eternidade? Alguém consegue ver onde começa e termina a eternidade? O amor de Deus na questão da altura, que é uma outra dimensão, ele não é largo, ele não é apenas largo, nem longo, nem comprido, mas ele também é alto. Qual é essa altura do amor de Deus? É a altura que separa o céu e a terra. E foi essa distância que Deus rompeu quando enviou do céu para a terra o seu único filho, o seu primogênito. Ali ele selou o amor dele. Quando ele rompeu essa distância. Quando ele deixou de ser Deus para se tornar humano. Ali, a gente fala que Jesus, que Deus, através de Jesus, ele abrandou o seu coração. Pense assim, Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados. Quando nós somos ofendidos, quando alguém nos magoa, quando alguém faz alguma coisa ruim contra nós, a maioria das pessoas, e tem muitos estudos que falam, a maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar porque é uma forma de punir as pessoas que fizeram mal para nós. Ou seja, quando a pessoa ela não perdoa, é porque ela quer justiça. Quando Deus envia Jesus para a terra, ele abre mão da sua justiça para nos perdoar. É o amor. Porque ele preferiu o amor do que a justiça. Quando ele deixa de ser Deus e se sujeita a ser humano, a ser desprezado, a ser ferido, a ser crucificado. Esse é o selo, é como Deus viesse com o anel dele, pum, e selasse todo o amor. Então, se um Deus que foi capaz de fazer isso por amor a nós, você acha que ele não é capaz de perdoar as nossas falhas, os nossos pecados? Só que muitas vezes nós nos excluímos dessa graça. Não é ele que nos exclui, é nós. Porque o inimigo faz com que a gente pense que não somos merecedores. E aí, a quarta dimensão, que é o quê? A profundidade. Então, o amor de Deus não é apenas largo, não é apenas longo, não é apenas alto, mas é também profundo. Quando Deus se fez indigno, quando ele fez o único que foi capaz de entrar à sua frente. Não. Na minha filha Karina, você não encosta. Eu me coloco à frente dela e tomo para mim todas as dores que seriam para ela. Eu entro na frente da minha filha Renata, da minha filha Cibele. Jesus entrou na sua frente.
Jesus está à sua frente. Ele tomou para ele tudo aquilo que era para você. Por amor. Por puro amor. Então, entenda, amados, que a única forma de nós combatermos o espírito do medo é quando nós nos conectamos de forma muito profunda com o amor de Deus. E é tão incrível isso, quando a gente tem esse entendimento e quando a gente usa essa estratégia. Que volta e meia vem um pensamento ali perturbador. Aí a gente combate com o quê? Meu Deus, Deus me ama tanto. Eu sou a filha amada de Deus. Ele me ama. Isso não é para minha morte. Isso que eu estou passando não é para minha destruição. Porque Ele me ama. Ele está cuidando de mim. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Se a Renatinha puder colocar uma música instrumental, alguma coisa assim, ou até mesmo aquela do amor. Bem baixinho, tá, Rê? Eu quero que você, nesse momento de olhos fechados, se conecte com o amor de Deus. Muitas vezes a gente olha para as nossas dores e acha que Deus está distante. Ou que não está vendo, né, a sua dor, não está ouvindo o seu clamor. Mas pare e pense nesse exato momento. Nesse exato momento. Aí, na sua cidade, está acontecendo muitas coisas. Muitas pessoas vivendo suas vidas. A natureza, ela está cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Pode estar chovendo onde você mora, pode estar sol. Pense agora no teu estado. Quantas coisas estão acontecendo? As cachoeiras seguindo o seu curso, os rios, as árvores crescendo, as flores florindo, cada espécie no seu habitat, vivendo, os lírios do campo crescendo, florindo, as aves estão se alimentando. Pense na nossa nação, no Brasil, quantas coisas estão acontecendo. Pense naquele lugar mais remoto da floresta amazônica, onde ninguém pisou. Aquele cheiro de terra molhada, aquelas árvores intactas, cada uma cumprindo o seu desígnio, cada uma cumprindo o seu propósito. Pense no mundo. Alguns lugares o sol está se pondo, outros lugares o sol está nascendo. Pense nas geleiras. Algumas estão se desprendendo, outras estão se formando. Cada espécie, cada movimento do nosso planeta está cumprindo o propósito de Deus. Agora pense num universo. Tantas galáxias, tantos lugares que a gente nem tem noção, e cada um cumprindo o seu propósito. Cada um está suspenso no controle, na soberania, no poder de Deus. E Deus ama cada criação. Tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez, Ele admira. Se tudo está cumprindo o seu propósito, se tudo está cumprindo a ordem de Deus, se em tudo Ele tem o domínio, o poder e o controle, Ele também tem o poder, o domínio e o controle sobre tudo que está envolvendo a sua vida. Confie nesse amor. Confie no amor de Deus.
Ele ama toda a sua criação, mas Ele ama especialmente você. Tanto que Ele fez de você, de mim, a criação por filhos. Não queria mais como uma criação, mas como filhos. Porque o amor de um filho é muito maior. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, liberar uma shalom de Deus sobre a vida de cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar cada um aqui a vencer os seus medos e a romper todas as barreiras. Que eles sintam nesse momento, Pai, o teu afago, o teu amor. Que eles sintam na sua pele a presença do teu Espírito, do teu amor na vida deles. Que eles sintam afagados, acariciados, que eles sintam-se protegidos nos teus braços de amor. Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui, que cada um possa se internalizar no teu amor maravilhoso, ao ponto de lançar fora todo o medo, dia após dia, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos um tempo de aconchego. Mesmo em meio às tribulações, eles possam sentir o teu amor, esse amor que excede todo o entendimento. Que eles possam sentir a tua presença e possam ser gratos ao Senhor em todo momento. Abençoa-os, ó Pai. Eu profetizo a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que vocês sintam esse amor de Deus e que vocês pratiquem lançar fora todo o medo. Porque se tem uma coisa que nunca, jamais vai acabar, é o amor de Deus por você. É daqui para a eternidade. Sempre existiu, sempre vai existir, sempre existirá todo o amor de Deus na sua vida. Amém? E eu quero dar oportunidade para vocês. Se vocês receberam essa palavra, se fez sentido, se querem selar essa palavra na vida de vocês, vocês têm esse momento, a oportunidade de adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Acho que a Fernanda colocou ali, se não colocou, os dados, né, da companhia de Daniel. Aqueles que sentirem no coração de ofertar e dizimar, o façam. Mas por amor. Não porque a Thaís está pedindo, não por obrigação, nem por medo, mas por puro amor a Deus. Amém? Espero que tenha feito sentido essa palavra para vocês e que vocês possam sentir e ser impactados por esse amor a Deus. Que durante essa semana você possa ser visitado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus com uma porção dobrada de amor. Deus abençoe a vida de vocês. Alguém tem algum recado para dar? Fernanda, posso encerrar? Amém? Renatinha, aumenta o som. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. Que vocês sejam inundados, impactados pelo amor de Deus. E nos vemos até a próxima. Fica com Deus. Quarta-feira, gente. Quarta-feira nós temos o Profetizando o Novo Mês. Não percam. Convide mais alguém, tá bem? Até quarta-feira. Um beijo. Fica com Deus. Imensurável amor que me atraiu, me salvou.
que transforma e lança fora todo medo. Amor que lança fora todo medo. Que amor é esse? Amor de Deus, é o amor de Deus. Imensurável amor, eu creio que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Amor de Deus, esse é o amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Amor primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou, Ele me libertou. Amor primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou, Ele me alcançou. Senhor Jesus, não mais escravo, agora herdeiro sou. Jesus me libertou, Ele me libertou. Amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, que amor é esse? Amor que transforma, amor de Deus, é o amor de Deus. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheço um amor tão grande, amor de Deus, amor que transforma.